E aí, galera, beleza? Professor Lucas Moraes na área, professor de matemática. Estamos aqui junto com a equipe do HD Cursos para iniciar mais uma saga, a saga da aprovação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Galera, hoje iniciaremos efetivamente o nosso curso e dentro deste curso você vai contar com uma coisa maravilhosa, com uma equipe que vai conduzir você à sua aprovação. Então, gente, vem comigo, vamos lá e vamos iniciar a nossa saga da aprovação junto com a equipe do HD Cursos. Simbora, vem com a gente! Gente, presta bem atenção que hoje vamos iniciar os estudos a respeito da progressão aritmética. Você mesmo, concurseiro que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, presta bem atenção nos tópicos da aula de hoje. Gente, serão essenciais para a sua aprovação. Eu lhe garanto que se você parar e prestar atenção minuciosamente em cada tópico que iremos fazer, eu tenho certeza que você vai gabaritar todas as questões de progressão aritmética que venha cair na prova de vocês. Então, simbora. Primeiro, professor, mas o que seria uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética nada mais é que uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao antecessor mais uma razão. Que razão é essa aí, professor? É um número. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Perceba que você está caminhando de 2 em 2. Para saber quem é o próximo número, é só acrescentar o 2 ao seu antecessor. Então vamos lá. Vamos ver isso aqui direitinho. Gente, vê só. Olha que exemplo motivador. Preste bem atenção nesse exemplo, pessoal. Eu te dei uma sequência S cheia de elementos. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência e eu quero saber o seguinte de vocês. Eu quero saber quem serão os próximos elementos. Vamos lá. Vamos construir aqui comigo, ó. Perceba que para sair do 4 e chegar no 6, você somou 2. Perceba que para sair do 6 e chegar no 8, você somou 2. Perceba que para sair do 8 e chegar no 10, você somou 2. Para sair do 10 e chegar no 12, você somou 2. Para sair do 12 e chegar no 14, você somou 2. Para sair do 14 e chegar no 16, você somou 2. Para sair do 16 e chegar no 18, você somou 2. Para sair do 18, a gente vai fazer o quê? Somar 2 e encontrar quem é o próximo. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse esticar essa sequência, eu iria somar 2 ao 18 e eu ia chegar onde? No 20. Ah, professor, e assim sucessivamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Quando a gente tem uma sequência desse tipo, onde a gente encontra essa ordem de soma para encontrar o próximo elemento, a gente está diante de uma progressão aritmética. Por exemplo, só dei outro exemplo aí para ver se eu fixei legal. Olha essa sequência aqui, ó. Perceba que para sair do 10 e chegar no menos 5, você somou 5, ó. Menos 10 mais 5, você está devendo 10. Paga 5, você fica devendo 5. Beleza? Ó, você está devendo 5 agora, ó. Soma 5 de novo. Você está devendo 5, paga os 5. Você fica devendo quanto? 0. Beleza, professor. E agora o próximo? É só pegar o 0 e somar o 5 a ele, ó. 0 mais 5, 5. E o próximo? 5 mais 5, 10. É só você sair somando 5. Para saber quem é o próximo termo, professor, eu pego 10 e acrescento 5 novamente. Então, ó, 10 mais 5, 15. Vou sair daqui, ó, vou acrescentar novamente. 15 mais o meu amiguinho 5, 20. E assim sucessivamente. Então, agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Para saber quem é o próximo termo, eu vou pegar o 20 e vou somar o 5 novamente. Então, quem seria o próximo termo? O 25. Então, nesse caso, a gente tem uma progressão aritmética de razão 5. Por quê? Porque a gente pega o 5 e sai somando para descobrir quem serão os próximos termos. Beleza? Maravilha, professor. Mas o que seria uma progressão aritmética de fato? Vamos definir o que é uma progressão aritmética. Gente, pela definição, a progressão aritmética é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor acrescido de uma razão constante R. Como assim, professor? Volta lá nas aulas anteriores. Se liga, esses dois exemplos aqui, ó, exemplo 1 e exemplo 2,
são sequências que são caracterizadas como progressão aritmética. Por quê? Porque cada termo a partir do segundo é o seu antecessor mais uma razão constante R. Nesse caso, a nossa razão, ela vale quanto? Ela vale 2, porque é exatamente o númerozinho que eu vou somando para descobrir quem serão os próximos. Então, perceba, ó, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2 eu vou ter o 20 e assim sucessivamente. Aqui embaixo o que é que eu tenho? Menos 10 mais o 5, menos 5, menos 5 mais o 5, 0, 0 mais o 5, 5, 5 mais o 5, 10, 10 mais o 5, 15 e assim sucessivamente. Então esses dois exemplos são caracterizados como progressão aritmética. Agora, professor, por que a partir do segundo? Gente, preste bem atenção. O primeiro termo dessas progressões aqui, eles têm antecessores? Não! Se eles não têm antecessores, como é que eu vou começar antes do primeiro? Não tem como. Então é a partir do segundo, porque o segundo ele possui um antecessor. Você vai pegar o antecessor e somar a razão para descobrir quem é o próximo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver clássicos exemplos aqui, ó. Exemplo, preste bem atenção, viu? Exemplo, se eu pegar essa sequência em que o primeiro termo é o 2 e a razão é igual a 5, eu estou te dando a razão igual a 5, tá, gente? Eu estou falando a razão para vocês. Eu estou dizendo, olha, considera que essa sua razão é 5. De boa. Agora, quem vai ser o próximo? Vamos lá. O próximo termo é só você pegar o 2 e somar a razão. Quanto é que vale a razão? 5. Então, teríamos 2 mais 5, 7. Quem é o próximo? Pega o 7 e soma a razão, que é 5. 7 mais 5, 12. Quem é o próximo, professor? Pega o 12 e soma a razão, que é 5. 12 mais 5, 17. Quem é o próximo, professor? Pega o 17 e soma a razão, que é 5. 17 mais 5, 22. Professor, e o próximo? Vamos lá. Para não, ó. 22 mais 5. 22 mais 5. 22 mais 5 é igual a 27. E o próximo, professor? É só você pegar o 27 e somar 5. 27 mais 5 eu vou ter 32. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, ó, perceba que para descobrir todos os termos, eu estou fazendo o quê? Para descobrir um termo sucessor, eu estou pegando o antecessor e somando a razão. Só para ficar claro para vocês aí, em um exemplo 2, eu poderia pegar o seguinte, ó. Eu poderia te dizer que a razão dessa progressão será igual a 2, tá? E eu vou pegar o primeiro termo igual a 3. Quem vai ser o próximo? É só você pegar aqui, ó, o 3 mais o 2. 3 mais o 2, 5. Quem vai ser o próximo, professor? Pega o 5 e soma a sua razão. Eu estou te dizendo que essa razão vale 2. Então teríamos 5 mais 2, eu vou ter quanto? 7. E quem é o próximo, professor? Pega o 7 e soma a razão, que é 2. 7 mais 2, 9. E quem é o próximo, professor? 9 mais 2. Vamos lá. 9 mais 2, eu vou ter 11. E quem é o próximo? 11 mais 2, eu vou ter o 13. Quem é o próximo, professor? Pega o 13 e soma a razão novamente, que é 2. 13 mais 2, eu vou ter o 15. E assim sucessivamente, beleza, pessoal? Então, quando a gente tem isso aí, a gente claramente sabe que estamos diante de uma progressão aritmética. Agora, calma. Nesse caso, eu estou te dizendo quanto vale essa razão. Agora, se você já tivesse a sua progressão e você fosse descobrir quem é a sua razão, o que é que eu faço, professor? Se eu tivesse só a sequência, no texto da questão, eles precisam me informar que é uma progressão aritmética, eles vão dizer para mim que é uma progressão aritmética, então ele vai dar indícios. Por exemplo, ele vai dar uma sequenciazinha que você vai suspeitar que é uma progressão aritmética, porque em todos os termos que a questão forneceu para você, segue a ordem de uma progressão aritmética, e no final do texto ele vai te dizer o seguinte: essa sequência é uma progressão aritmética, ou se ele não te falar isso, ele vai te dizer o seguinte, ó, e assim sucessivamente. Se ele te diz e assim sucessivamente, aquela mesma ordem, aquela mesma lógica que foi apresentada no início, irá permanecer até o final da sequência. Ah, professor, então se irá permanecer, e eu descobri que a primeira parte é uma PA, então vai continuar sendo uma progressão aritmética. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora, professor, se eu tivesse a sequência, como é que eu faço para descobrir quem é a minha razão? Gente, é muito fácil. Se liga, se liga. Como é que eu encontro a razão de uma progressão aritmética? Primeiro, vamos pegar esse primeiro exemplozinho aqui, ó. E eu quero saber quem é a razão dessa progressão. Olha a progressão aqui, ó.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e assim sucessivamente. Gente, se você quer descobrir quem é a razão de uma progressão aritmética, basta você escolher qualquer termo distinto do primeiro. Você pode escolher qualquer um e fazer a subtração com o seu antecessor. Você escolhe qualquer um deles e subtrai o seu antecessor. Como assim, professor? Olha a sequência S, eu estou te dizendo que ela é uma progressão aritmética. Então se liga, eu quero descobrir quem é a minha razão R, tá? Ó, eu vou escrever meu R aqui, esse meu R vai indicar a razão da minha progressão e eu quero descobrir quem é ele. Gente, para descobrir quem é ele é muito fácil. Você vai escolher qualquer termo, qualquer um que você quiser aqui, exceto o primeiro, tá? Não pode escolher o primeiro. Por quê, professor? Porque o primeiro não tem antecessor. Então, ó, você vai escolher qualquer um deles e subtrair o seu antecessor. Por exemplo, escolhi o 16. Então, para saber quem é a minha razão, o que é que eu vou fazer? Pegar o 16 e subtrair o seu antecessor. Quem é o antecessor de 16? 14. 16 menos 14, 2. Acabou de descobrir sua razão. Sua razão vale 2. Professor, mas eu posso escolher qualquer um? Qualquer um. Por exemplo, se eu escolhesse o 10, não tem problema. Se liga, razão seria quem? O 10 menos o seu antecessor. Quem é o antecessor do 10 aí? O 8. 10 menos 8, 2. Ah, professor, então a gente tem a razão igual a 2, independentemente de quem a gente escolher. É porque a razão da sua progressão ela é única. Ela não pode mudar. Preste bem atenção, hein? Se na questão a razão mudar, não pode ser mais uma progressão aritmética. Na progressão aritmética, a razão será sempre constante e igual. Ah, professor, beleza, mas se eu quisesse escolher outro número aqui, sei lá, vou escolher o 6. Não tem problema não. Ó, razão seria 6 menos o antecessor do 6. Quem é o antecessor do 6? 4. Quanto vale 6 menos 4? 2. Tá vendo que a razão dá sempre igual, gente? Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui não, tá? Então deixa eu só colocar para cá. Aqui o que é que a gente tem? Ó, razão igual a 10 menos 8, que é igual a 2. Ou então a gente tem aqui, ó, razão igual a 6 menos 4, que é igual a 2. Beleza? Só para que eu possa apagar aqui para a gente seguir no próximo exemplo. Olhem o próximo exemplo aí, ó. Exemplo 2. Eu tenho essa sequência, eu estou te dizendo que essa sequência é uma progressão aritmética e eu preciso descobrir quem é a razão dessa danada. Presta bem atenção, pessoal, presta bem atenção no que a gente vai fazer aqui. É a mesma coisa. Você vai escolher um termo qualquer e subtrair o seu antecessor. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Ó, razão R vai ser igual a quem? Vou escolher qualquer um. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar o 15. Pego o 15. Peguei o 15. Agora é só subtrair o seu antecessor. Quem é o antecessor do 15? O 10. 15 menos 10 já é quanto? 5. Maravilha, professor. Então a razão dessa progressão é 5, é isso mesmo? Isso mesmo. Professor, mas eu poderia escolher qualquer outro? Poderia. Poderia escolher esse menos 5? Poderia. Vamos lá, ó, se liga. Escolhi o menos 5. Então vamos lá, quem seria a razão? É só pegar o menos 5 e subtrair o antecessor dele. Quem é o antecessor do menos 5? O menos 10. Ah, professor, maravilha. Então na sequência aqui eu vou ter menos 5 menos menos 10. Pessoal, joguinho de sinal. Menos menos 10, você vai ter aí mais 10, né? Menos com menos vai dar mais. Então aqui o que é que eu vou ter? Razão igual a menos 5. Menos menos 10 vai dar 10 positivo. Ah, professor, então agora se liga, ó. Eu tô devendo 5, tenho 10 reais. Quando eu pago esses 5, eu fico com quanto? Fico com 5 reais. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Menos 5 mais 10 vai ser o quê? 5 positivo. Beleza, professor. Então, ó, perceba que a razão está dando sempre igual, independentemente de onde você pegar ou onde você escolher. Por exemplo, você poderia simplesmente escolher esse 5 aqui, ó. Ó, que maravilha. Aí a razão seria quem? O 5 menos o antecessor dele. Quem é o antecessor do 5? O 0. Então aqui a gente teria 5 menos 0 dá 5, né, pessoal? Ó, 5 menos 0 dá 5. Então aqui eu tenho o valor da minha razão sempre constante e igual a 5. Ah, professor, assim fica muito fácil. Pois é, garotada. Preste bem atenção, ó. Vamos fazer só mais uma vez para ter certeza que vocês não vão errar nunca mais, ó. Pega aqui, ó, escolhi o 20. Se eu escolhi o 20, é só pegar o 20 e subtrair o antecessor dele. Quem é o antecessor do 20 aí na nossa progressão? O antecessor do 20 na nossa progressão é o 15. 20 menos 15 é igual a
5. Perceba que independentemente de onde a gente escolhe os números, a razão é sempre constante e dá sempre o mesmo número. Beleza? Vamos lá, galera. Se liga. Agora a gente pode classificar as progressões. Essas classificações, elas sempre dependem da nossa razão. Como assim, pessoal? Elas sempre dependem da nossa razão. Primeiro, a progressão aritmética ela pode ser caracterizada como crescente. Professor, quando é que eu tenho uma progressão aritmética classificada como crescente? Gente, antes de olhar a regra, eu vou te ensinar a você bater o olho e saber. Você olha assim, olha para o primeiro termo. Olha para o primeiro termo. Olha para o primeiro, isso aí. Olha para o primeiro termo. Se a partir do primeiro termo os números aumentam, pronto, é uma progressão crescente. Você não precisa nem olhar mais nada, você já sabe, é crescente. É intuitivo, né? Você olha o primeiro. Se aumenta, é crescente. Maravilha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Prestem bem atenção. Se liga. Se cada termo a partir do segundo é maior que o anterior, isto é, quando a razão é positiva, exemplo, tá aqui essa progressão, ó, é uma progressão aritmética crescente porque a razão é maior que zero. Gente, sempre que você olhar o primeiro termo e os outros termos aumentarem, isso significa dizer que a sua razão ela é maior que zero. Então, sempre que você tiver uma progressão aritmética crescente, você já sabe, ó, a razão da progressão é maior que zero. Professor, como assim? Ó, vamos pegar esse exemplozinho aqui. Nesse exemplo, o que é que a gente tem? Ó, a gente tem aqui no exemplo, ó, se liga, preste bem atenção, tá? Temos aqui no exemplo a progressão 2, 4, 6, 8 e 10. Perceba que, vamos lá, vamos fazer o que eu te ensinei agora há pouco, hein, gente? Olha o primeiro termo. O primeiro termo é 2. Agora, olha os próximos. 4, 6, 8, 10. Está aumentando. Se está aumentando, a nossa progressão será caracterizada como progressão aritmética crescente. Se ela é crescente, olha o que vai acontecer com a razão dela. Eu te falei que a razão está maior que zero. Será? Vamos descobrir. Se liga. Essa progressão a gente já sabe que ela é crescente. Beleza, professor? Se ela é crescente, agora o que é que a gente vai fazer? Prestem bem atenção, hein? Ó, analisa a razão comigo. Vamos lá. Quem seria a razão? É só você escolher um termo qualquer e subtrair o termo antecessor na sequência. Vamos lá, vou escolher aqui o 10. Escolhi o 10. Então, vou pegar o 10 e vou subtrair o seu antecessor. Quem é o antecessor do 10 nessa sequência? O antecessor do 10 é o 8. Então, teríamos 10 menos o 8. Quanto vale 10 menos 8? 2. Então, teríamos aqui, ó, razão igual a 2. Professor, o número 2 ela é maior que zero? Claro! Se o número 2 é maior que zero, automaticamente a gente já sabe, ó. Sempre que a gente tem uma progressão aritmética crescente, a razão é maior que zero. Ah, pessoal, assim fica de boa. E quando é que ela é decrescente, professor? A nossa progressão será decrescente, preste atenção, nem olha aí o que está escrito no texto, preste atenção no tio aqui, ó. Quando você olhar o primeiro termo, e a partir do primeiro os outros diminuem. Ou seja, se você olha o primeiro termo e os outros termos são menores que ele, você tem uma progressão aritmética decrescente. Como assim, professor? Gente, a razão nesse caso aqui é negativa. Então, quando é que eu tenho uma progressão aritmética decrescente? Quando a razão é menor que zero. Quando a razão é menor que zero, beleza? Agora prestem bem atenção. Tá aqui o exemplo, ó. Exemplo. Olha essa progressão aqui, ó. 16. Progressão S com os elementos 16, 10, 4, menos 2, menos 8 e assim sucessivamente. Gente, presta atenção. É importante, velhinho. Presta atenção. Ó, olha para o primeiro termo. 16. Olha os outros. 10, 4, menos 2, menos 8. Começou a diminuir muito. Você está até devendo aqui agora. Agora presta atenção. Isso aí vai ser o quê? Decrescente, pessoal. Se a partir do primeiro termo todos os outros diminuem, a gente tem uma progressão decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, essa progressão é uma progressão aritmética decrescente. Decrescente, beleza? Pessoal, e o que é que acontece com a razão? É só descobrir, vamos lá. Como é que a gente descobre a razão de uma progressão? É só pegar um termo e subtrair o seu antecessor. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, razão igual a quem? Pega um termo, pega aqui o 4 e subtrai seu antecessor.
4 menos, ó, o antecessor do 4 é o 10. 4 menos 10. Gente, você está devendo 10 reais. Paga 4. Você fica devendo quanto? 6. Então isso aqui vai ser 6 negativos, beleza? Então a razão aqui é menos 6. Claramente vocês conseguem perceber que a razão dá um cara menor do que 0. Só, mas você poderia escolher outro? Poderia, sem problemas. Você poderia simplesmente pegar aqui, ó, o menos 8. Menos 8, ó, razão seria quem? Menos o 8. E agora subtrai o antecessor dele. Quem é o antecessor do menos 8? Menos 2. Então aqui eu vou ter, ó, menos 8 menos o menos 2. Então a razão seria quem? Vamos lá. Menos o 8 menos menos 2 vai dar mais 2. Menos 8 mais o meu amiguinho 2 é igual a menos 8 mais 2 é igual a menos 6. Maravilha. Professor, então minha razão está dando sempre constante, é isso mesmo? Exatamente, ó. Independentemente de onde você escolher os termos, a sua razão dá sempre o mesmo número. É impossível mudar. Se mudar, não é uma progressão aritmética. Ah, professor, maravilha. Então, o que é que a gente poderia fazer aqui agora? Tem uma terceira classificação para progressões aritméticas. Gente, a progressão aritmética ela pode ser caracterizada como constante ou estacionária. Como assim, professor? Ela vai ser constante ou estacionária? Por exemplo, quando é que ela é constante? Quando ela tem exatamente o mesmo número. Por exemplo, você olha lá, a sequência é 1. Não muda, sempre o mesmo número. Professor, a sequência é lá, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Estacionou no mesmo número. Não mudou nada. Professor, quando isso acontece, a razão ela é o quê? A razão é igual a 0. Então, quando é que eu tenho uma PA constante, uma progressão aritmética será constante quando a razão R for igual a 0. Quando a razão da progressão for igual a 0. Professor, como assim? Vamos lá. Olhem esse exemplozinho aí, ó, que tem aí no texto. 5, 5, 5, 5, 5, 5 e assim sucessivamente. Gente, o número mudou? Não! Se a progressão ela contém apenas os mesmos números, automaticamente ela vai ser uma PA constante. Beleza? Agora prestem bem atenção. Vamos ver que a razão de fato dá 0? Vamos descobrir quem é a razão aqui. Quem é a razão? É só você escolher um cara e subtrair seu antecessor. Vamos lá, vou escolher esse cara aqui. Vou subtrair o seu antecessor agora. Vamos lá, ó. Escolhi esse cara, vou subtrair seu antecessor. 5 menos os 5, dá quanto? 0. Ah, professor, então dá 0 mesmo, né? É, independentemente de onde você escolher, sempre será constante igual a 0. Maravilha, muito bom. Agora vejam só, gente. Tem umas propriedades que são de suma importância para a sua aprovação. Conhecer as propriedades das progressões aritméticas é estritamente necessário. Ah, professor, é muito importante, gente. Mas muito importante mesmo. Por exemplo, vamos lá. Primeira propriedade. Olha o enunciado da primeira propriedade. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Professor, que nome difícil, que texto difícil. Explica aí pra gente. Se liga, hein? Vou pegar uma progressão aritmética com 10 termos pra gente analisar aqui comigo. Ó, tá aqui um monte de números, tem até mais de 10, ó. Vamos lá, ó. A gente tem todos esses termozinhos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Se eu somar termos extremos, automaticamente a soma ela é a mesma. Como assim, professor? Eu vou pegar o primeiro e o último. Me ajuda aí, vamos lá. Soma aí o primeiro termo mais o último. Quanto vale 2 mais 28? 30. Ah, professor, beleza. Então agora eu vou pegar o penúltimo e o segundo. Tá aqui, ó. Segundo termo e o penúltimo. Vamos lá. Quanto vale 4 mais 26? 30. Ô, professor, tá dando igual, é? É. Ah, professor, e agora? Vamos lá. Pega o terceiro e o penúltimo aqui, ó. 6 mais 24. 6 mais 24. Dá quanto? 30. Ô, professor, então significa dizer que se eu sair somando os extremos, eu tenho exatamente a mesma soma. Ah, assim fica fácil demais. Se liga, vamos lá, ó. 8 mais o 22. 8 mais 22, 30. Oxi, e não muda não, é? Não. Se liga. 10 mais o 20. 10 mais o 20, 30.
Ah, professor, isso aí não muda não, isso aí não muda não, é impossível mudar. É impossível mudar, se liga, ó. 12 mais o 18. 12 mais o 18, eu tenho quanto aqui? 30. Ah, professor, aí é demais já. E aqui por último, ó, 14 mais 16, 30. Ah, professor, então se eu sair somando os extremos, dá sempre a mesma soma, dá sempre o mesmo resultado. Se desse 50, todo mundo ia dar 50, é isso mesmo. Se desse 50, todo mundo ia dar 50. Se desse 60, todo mundo ia dar 60. Ah, muito bom, muito bom. Então agora vamos lá, ó, se liga, segunda propriedade, tão importante quanto as outras. Olha a segunda propriedade aqui, pessoal. Vê só. Considerando 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Como assim, professor? Se você pega uma progressão aritmética e você pega 3 termos consecutivos, como assim, professor? 3 termos consecutivos. Um depois outro, todo mundo junto, né? Um depois do outro. E assim vai. Você pega 3 termos consecutivos, o termo que está no meio é igual à média aritmética dos outros 2. Como assim, professor? Se liga, hein? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma progressão aritmética com os termos 30, 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Pessoal, se eu pegar 3 termos consecutivos, o termo central é a média aritmética dos outros 2. Como assim, professor? Eu vou pegar os termos aqui, ó. 30, 25 e 20. Tá aqui, 3 consecutivos. Olha só, quem é o termo do meio? O termo do meio é o 25. E ele é a média aritmética dos outros 2. Quem são os outros 2 aí, professor? Os outros 2 estão aqui, ó. O 30 e o 20. Vamos fazer a média aritmética deles? Professor, como é que eu calculo média aritmética? Você soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos. Se eu tenho 2 elementos, eu somo os 2 elementos e divido por 2. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou ter? 30 mais o 20 dividido por 2. Quanto vale 30 mais 20? 50. 50 dividido por 2 é quanto? 25. Beleza? Maravilha, muito bom. Então aqui eu tenho 25. Tá vendo? Ó, o cara do meio é 25. Pessoal, tem como se eu fazer de novo com outros termos? Tem. Pode ser qualquer um, é, professor? É, qualquer um. Por exemplo, eu vou pegar esses 3 aqui agora, ó. Presta atenção aí, hein? Vou pegar esses 3 aqui, ó. O 20, o 15 e o 10. Agora, presta atenção. Tem que ser consecutivo, tá? Um depois do outro. Aí se liga. Quem é o termo do meio? O termo do meio é o 15. Esse 15, ele é a média aritmética dos outros 2. Como assim, professor? Ele é a média aritmética dos outros 2. Ó, se eu pegar o 20, somar com 10 e dividir por 2, eu vou ter o termo do meio. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou ter? Ó, 20 mais o 10 dividido por 2. 20 mais 10, 30. 30 dividido por 2, 15, beleza? Ah, pessoal, e 15 de fato é o cara que está aqui no meio. Acertou. Isso aí, perfeito. Então você já sabe, se você está diante de uma progressão aritmética, o termo central é igual à média aritmética dos outros 2. Beleza? Maravilha. Terceira propriedade, gente, vamos lá, ó. Analisa comigo a terceira propriedade. É mais uma consequência essa terceira propriedade. Em uma PA finita com número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes disto. Esta propriedade deriva da primeira. Professor, vamos lá, se liga, preste bem atenção. Eu tenho uma progressão com número de termos ímpar. Quando eu tenho, o termo central é igual à média aritmética dos extremos. Então vamos lá, se liga. Quantos termos eu vou ter aqui? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9, então significa dizer que tem um termo que está aqui no meio, né? Perfeito, o termo 25 ele está no meio. Ó, ele divide a nossa sequência em 2 partes iguais. Perceba que eu tenho 4 elementos à direita e 4 elementos à esquerda. Gente, esse termo central é igual à média aritmética dos seus extremos equidistantes. Então, ó, se eu pegar o 5 mais o 45 e dividir por 2, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos lá. 5 mais 45 sobre 2. 5 mais 45, 50. 50 dividido para 2, 25, que é o termo do meio. Só, mas se eu quisesse pegar outros equidistantes, poderia pegar aqui o 10 e o 40? Poderia, ó. Se liga. 10 mais 40 dividido por 2. 10 mais 40, 50. 50 dividido por 2, 25.
Beleza? E assim sucessivamente. Então, eu sempre vou encontrar o termo central. Isso aí é bastante simples. Só que agora vocês precisam entender uma coisa. Existe uma fórmula que a gente chama de fórmula do termo geral de uma progressão que vocês precisam saber. Por que, professor? Eu preciso saber. Porque ela vai te ajudar a resolver questões muito longas. Por exemplo, se liga. Se eu tivesse uma progressão aritmética aqui, ó. Se eu tivesse uma progressão aritmética aqui com os termos A1, A2, A3, A4, A5, A6 até um AN. Gente, esses números aí indicam a posição do número. Por exemplo, A1 significa dizer que esse aqui é o primeiro número, é o primeiro termo. Primeiro termo. Quando você pega a nomenclatura A2, o 2 indica segundo. Então aqui você tem o segundo termo. Então, ó, quando você tem o A2, você tem o segundo termo. Segundo termo. Quando você tem a nomenclatura A3, quando você tem o A3, esse A3 indica o terceiro termo. Terceiro termo. Então, a gente coloca esses numerozinhos só para guiar a posição dos nossos termos. Então, aqui eu tenho o terceiro termo. Só e assim eu vou sucessivamente. Então, aqui o sexto, até o último. Gente, esse último, quando a gente não sabe a posição dele, a gente chama ele de enésimo termo. Esse aqui é o enésimo termo. Maravilha, professor. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vê só. Se essa aqui é uma progressão aritmética, a gente pode estabelecer uma razão entre seus termos. Como assim, professor? Gente, preste bem atenção. Existe uma relação entre os termos. Que relação é essa, professor? É que o enésimo termo, o AN, ele é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão. Pessoal, me explique isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou dar nome aos bois. Vamos lá. Esse AN significa dizer enésimo termo. Professor, quem é o enésimo termo? É aquele que você quer descobrir. Vai de acordo com a questão. Se a questão te pede o 36º termo, você vai substituir o AN por 36. Ah, professor, se a questão pedisse o 12º termo, o AN seria 12. Esse AN vai de acordo com o termo que a questão te falar. Por isso que a gente utiliza AN, porque pode ser qualquer coisa. Então aqui teríamos, ó, AN é quem, professor? AN é o nosso enésimo termo. Enésimo termo. Maravilha. Professor, quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. Primeiro termo. Primeiro termo. Professor, e esse N, gente? O N é a posição do termo. Por exemplo, tá aqui o A2. O A2 é o segundo termo. Qual é a posição dele? Segunda posição. Tá aqui o A4. Quem é a posição dele? 4. Então, o N aqui seria 4, porque é a quarta posição. Está aqui o A6. O A6 é o sexto termo. Quem seria o N para o A6? O N seria 6, porque o N indica a posição que o número está. Então, aqui o que é que eu tenho? A posição. Professor, e quem é o R? O R é a nossa razão. É a razão da nossa progressão. Professor, tem como o senhor dar um exemplo, pelo amor de Deus, Rinho? Vamos lá, se liga, ó. Exemplo. Eu vou pegar essa progressãozinha aqui, ó, progressão P, com os termos 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim sucessivamente até o termo A15. Tá aqui, e eu quero saber quem é o termo que está na posição 15. Gente, primeiro, isso aqui é uma progressão aritmética, tá? Qual é a razão dessa progressão aritmética? Vamos lá. É só você escolher um termo e subtrair o seu antecessor. A gente fez isso aí, vamos lá. Quem seria a razão? Pega aqui, ó. Pega o 4 e subtrai o antecessor do 4. Quem é o antecessor do 4? 2. Quanto vale 4 menos 2? 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho a razão igual a 2. Beleza? Professor, beleza, a razão é 2. Então, agora o que eu poderia fazer? Eu poderia sair de 2 em 2 até chegar no 15? Poderia. Se na sua prova fosse bem curtinho assim, eu não aconselho você a usar a fórmula, não. Vai na raça, pô. Ó, se fosse bem curtinho assim, que você tivesse uma progressão e ele pedisse já o 15, o que é que você poderia fazer? Ó, vamos lá, ó. A progressão aqui seria quem? Vamos lá, é só fazendo, ó. 2, 4, só é caminhar de 2 em 2, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu tô somando só 2, gente, ó. Depois de 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Agora soma. Conta aqui os termos. 1, 2, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, professor, então o termo que está na posição 15, o meu A15, ele é igual a 30. É isso mesmo que o senhor quer dizer? É exatamente isso. Professor, mas se fosse um número muito grande, sei lá, se ele perguntasse o número que está na posição 2000, aí você vem e utiliza a fórmula. Vamos utilizar a fórmula para descobrir esse 15, para vocês perceberem que de fato dá 30. Vamos lá. A fórmula me diz o seguinte, ó, que o AN é quem eu quero descobrir. Eu quero descobrir quem? Quem é o A15. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o A15. A15 é igual a quem? Ao A1. O A1 é o primeiro termo da progressão. Quem é o primeiro termo da progressão aqui? O 2. Então, teríamos 2 mais... Gente, ó, o N é a posição do termo. Qual é a posição do A15? É a posição 15. Então, o N é 15. Então, aqui o que é que eu vou ter? Ó, 15, a posição dele, menos 1, né? Menos 1, vezes a minha razão R. Ah, professor, quem é a minha razão R? A minha razão R a gente acabou de descobrir, minha razão vale 2. Beleza? Então, vamos multiplicar isso aqui por 2. Então, o A15, ele é igual a quem? A 2 mais 15 menos 1, 14 vezes o 2. Então, o A15, pessoal, o A15 é igual a quem? Ó, 2 mais 2 vezes 14, 28. Quanto vale 2 mais 28? Pessoal, 2 mais 28 vale 30. Então, pela fórmula, você encontrou que o A15 ele vale 30, beleza? Perceba que aqui a gente fez de dois jeitos. A gente abriu a progressão e na marra descobriu quem é o A15 e a gente também utilizou a fórmula e descobriu também quem era o nosso amiguinho A15. Agora, preste bem atenção. Se na sua prova cair uma posição muito longa, velho, você só vai abrir. Se você esquecer da fórmula, você pode abrir. Agora, abra só no final, pô. Vai para as próximas questões. No final, se dá tempo, você volta, dá uma aberturazinha lá e tenta descobrir, beleza? Valeu, então simbora. Outra coisa muito importante, vamos lá, ó, se liga. Determine o vigésimo. Você poderia fazer na mão, mas vamos fazer na fórmula só para a gente pegar manha. Se liga. O AN, que é o cara que eu quero descobrir, é igual a 1 mais N menos 1, vezes a minha razão. Nesse caso, o AN é o cara que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o 20º termo. Então, eu estou em busca de quem, gente? Do A20. Se eu estou em busca do A20, no lugar do AN eu vou colocar A20. Então, A20 é igual a quem? Vamos lá, A1. A1 é o primeiro termo da progressão. Quem é o primeiro termo da progressão aqui? 2. Então, teríamos 2 mais N menos 1. N é a posição do termo. Se o cara quer o 20º termo, ele está na posição 20. Então, no lugar do N, você vai colocar 20. Menos 1, vezes a minha razão. Professor, mas quem é a razão? Vamos lá, vamos voltar para o começo da aula. É um termo menos o teu antecessor. Você pega qualquer um que você quiser e subtrai o seu antecessor. Como assim, professor? Vou escolher aqui o 8. Vamos lá, quem seria a minha razão? É só pegar o 8 e subtrair o seu antecessor aqui, que é o 6. 8 menos 6 dá 2, então no lugar da razão eu colocarei o 2. Então quem seria o meu termo 20? O A20 é igual a quem? 2 mais 20 menos 1, 19 vezes 2. Então o A20 é igual a 2 mais 2 vezes o 19 dá 38, não é isso? Então teríamos aqui, ó, 38. Quanto vale 2 mais 38? 40. Então o 20º termo, o A20 da nossa progressão aritmética é igual a 40. Acabou de descobrir, sem bronca, sem aperreio. Ótimo. Ah, pessoal, agora tem uma coisa muito importante, que é a soma dos N termos de uma progressão aritmética. Como assim, professor? A soma dos N termos de uma progressão aritmética. Garotada, reza a lenda que quando Gauss, o grande matemático Gauss, ele tinha 6 anos de idade, já ali perto dos 7. Ele já era um cara super dotado de inteligência. E também ele era um cara muito espiritado, ele era muito animado, muito agitado. Aí a professora pegou, chamou o Gauss, ele estava bagunçando na aula. Ela disse, Gauss, vem aqui agora. Aí Gauss chegou. Gauss chegando, ela colocou Gauss para fazer a soma dos 100 primeiros números naturais, lá atrás. Gauss, sente na última cadeira e some os 100 primeiros números naturais. Aí Gauss, depois de 15 segundos, voltou assim e disse, professora, a soma dá 5.050. Aí a professora olhou assim e disse, é impossível. Como é que é isso? É impossível, nem eu sei essa soma ainda, porque eu não somei isso aí. Aí Gauss falou, professora, é muito fácil. Quer ver? Vamos lá. O que foi que Gauss fez? Gauss ele tinha uma missão. A missão de Gauss era somar os 100 primeiros números naturais. Era pegar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí ia lá e ia embora, né?
96, 97, 98, 99 até o 100. Ele tem que somar tudo isso aqui. Como? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. E assim somando. Ele tem que somar tudo isso. Professor, dá uma trabalheira da gota. Dá uma trabalheira da gota. Só que Gauss disse o seguinte, professora, se você soma os extremos, olha o que vai acontecer. Quanto vale 1 mais 100? 1 mais 100 vale 101. Professora, agora pegue o 2 e some com o 99. 2 mais 99 também vale 101. Professora, pegue o 3 e some com o 98. 3 mais o 98 também vale 101. Ah, professora, então significa dizer que a cada 2 números que eu pego da nossa progressão, a soma dá 101. Então, para saber a soma da sequência todinha, é só fazer o seguinte, ó. 101 vezes... Gente, eu tenho 100 números. Quantos agrupamentos de 2 números a gente consegue fazer? 50 agrupamentos, né? Ó, eu tenho 100. Eu estou escolhendo de 2 em 2. Eu pego o primeiro e o extremo, primeiro e o extremo, primeiro e o extremo, primeiro e o extremo. Então, quando eu faço isso, eu tenho que a soma vale 100 e eu consigo formar quantos agrupamentos? 50 agrupamentos, que é o 100 dividido por 2. Então, aqui teríamos 50 vezes 101, 5.050. Prazer, professora, tá aí a sua soma. Ah, a professora olhou assim, é impossível, velho. Uma criança de 6 anos de idade fazer um negócio desse. Ah, mas era legal, né, velho? Era legal, né, velho? Então, vamos lá. Se liga, preste bem atenção, professor. Então, quando eu tenho uma progressão aritmética, eu tenho uma formulinha básica para fazer isso aqui? Tenho. Por exemplo, se você tem uma progressão aritmética, a soma dos n termos de uma progressão aritmética sempre vai ser o primeiro termo mais o enésimo termo, que seria o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Como assim, professor? Dê nome aos bois. Nos ajude a quantificar essas coisas aqui. Vamos lá. Se liga. Sn faz a indicação da soma dos n primeiros termos. Soma dos n primeiros termos. Primeiros termos. O A1 ele faz menção ao primeiro termo da progressão. O A1 ele faz menção ao primeiro termo. O AN ele faz menção ao enésimo termo. É o último termo que eu quero somar. Então, ó, o enésimo termo. Enésimo termo. E o N é a quantidade de termos, gente. É a posição do termo. Posição do termo. Maravilha? Ótimo. Então, senhor, tem como o senhor dar um exemplo fazendo aqui com essa progressão que a gente tem aqui de Gauss? Tem. Vamos lá. Quanto é que vale a soma? Vamos ver. Ó, soma vai ser quem? A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa progressão? É o 1. Você vai pegar aqui o 1. Vai somar com quem? Vamos lá. A N é o enésimo termo. É o último termo. Quem é o último termo aqui? É o 100. Vezes a quantidade de termos. Quantos termos temos aqui? Temos 100 termos. Vezes 100. Dividido por 2. Então, a soma dos n termos será igual a quem? 1 mais 100 dá 101. Vezes 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. Então, teríamos 101 vezes 50, que dá 5.050. Beleza? Ah, professor, maravilha! Valeu, galera! E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu!